um prazer a gente poder sentar, para poder conversar um pouquinho das coisas que estão na palavra de Deus e que tem que ter um chamado para nós, né? Esse trecho de Gênesis é o que estava na primeira leitura de domingo, quando Adão e Eva pecam, e Deus sempre ia à tarde, né? Dar uma volta lá com eles, caminhava com eles no jardim. E aí ele se esconde, Adão se esconde. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Sempre que vocês escutarem na Bíblia o nome de alguém, coloque o seu. Onde estás? Às vezes a gente acha, né, que a gente pode se esconder, né? Mas a única pessoa aqui nesse momento que sabia onde é que Adão estava era Deus. Mas a delicadeza dele é tamanha que, da mesma forma conosco, ele pergunta: onde estás? Onde você está na sua caminhada e na sua consciência espiritual? Onde estás? Quem pode responder isso para Deus? Somente você. Onde eu estou? Qual a consciência que eu tenho que eu sou um peregrino nessa terra? Que esse não é o meu lugar, que eu estou a caminho, que eu estou sempre a caminho. A única pessoa que andou nesse mundo e que não foi um peregrino, que não foi um viandante, um caminhante, foi Jesus, porque Ele era o caminho. Diferente? Ele não era o caminheiro, Ele era o caminho. Imagina o quanto que Nossa Senhora andou. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar na Bíblia, tudo que cita sobre Nossa Senhora, todos os verbos que estão relacionados com ela, diz que ela subiu. Maria subiu as montanhas, Maria subiu, tudo Maria subiu. Só tem uma referência quando ela desce para Cafarnaum com Jesus. É a única vez que usa o verbo descer. O resto tudo ela subiu. Porque na verdade é uma referência que o caminho espiritual dela também não foi fácil. Assim como não é o nosso. Não é uma brincadeira o nosso caminhar. A nossa consciência de que primeiro eu tenho uma pertença ao Pai, ao Deus que me criou, e eu estou a caminho de volta para casa. Então é preciso que a gente comece a pensar: onde eu estou na minha caminhada? Será que eu sou uma pessoa que tenho vida interior? Vocês acham que vocês têm vida interior? Como é que a gente sabe isso? Porque às vezes a gente não, filósofo, quando a gente pergunta: onde que eu estou? Estou sentado aqui na igreja. Pode estar só o corpo, né? A alma pode dar um Cooper aqui pelo vale, né? Não é assim? Às vezes está andando e não chega. Mas como é que eu sei que eu sou uma pessoa de vida interior? Se os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos estão em Jesus. Compreendem como é que a gente não tem vida interior? O quanto que a gente está disperso? Porque qual que é o anseio que vocês acabaram de cantar aqui? Meu coração anseia para encontrar a Deus. Vocês acabaram de cantar, estava lindo vocês cantando. Como a terra seca, não é assim? Vocês cantaram aqui agora, porque às vezes a gente presta atenção no que canta. Vocês cantaram. Anseia te encontrar. Mas meu pensamento está longe, meu sentimento menos ainda, meu desejo é outra coisa. Então a gente vive uma desconexão entre a nossa vida interior e a nossa vida exterior. O cristão pode viver isso? Não. É o que eu fico mexendo, porque a gente não pode ser cristão de domingo, né? Que a gente deixa Jesus guardado na igreja e vai embora sem Ele. Lá fora é outra coisa, a gente faz outras coisas, mas aqui dentro a gente reza, lá fora a gente vive outra coisa. Isso não pode existir, porque o nosso sonho é ser um só com Ele. E como é que nós vamos fazer esse caminho? É por isso que é tão difícil
a nossa caminhada, Jesus fala para o místico assim: sempre peça ao Espírito Santo que sempre te acenda, cada dia mais te acenda até Ele, porque nós temos que crescer em direção a Deus. Então nós temos que ter uma coisa na nossa vida que chama vigilância no nosso coração, porque a maioria das vezes os nossos pensamentos nos levam a ficar deprimidos, tristes, você chora, e não acontece nada que você pensou, sonhou. Ou você está no mundo de ilusão, sonhando o que vai acontecer, ou está remoendo alguma coisa do passado, não é assim? E aí sofrendo. Não, porque eu vou encontrar aquela pessoa, vou falar isso. Você nem encontra com a pessoa, nem fala isso, gastou. Aí a gente começa a perceber o quanto que a gente perde de energia naquilo que não leva a nada. Compreendem? E se você se nutre de Deus, se os seus pensamentos estão nele, se você está pensando se aquilo agrada, se você está pensando em manter uma relação de amor com Ele, então por que hoje a gente tem tanta dificuldade de esperar, né? Eu estava escutando o Zé falando da espera dele, que eu acompanhei, da gestação, do sonho de uma criança. Como que hoje o mundo não sabe mais esperar? Por que a gente não sabe mais esperar? Porque a gente não tem mais esperança. Maria foi uma mulher de espera. Quando o anjo anunciou até ela, ela estava noiva. Ela estava esperando José, ela estava noiva. E naquela época ela só iria casar quando José acabasse de construir a casa. Mas ela era prometida em casamento a ele. Depois ela esperou Jesus, porque foi esperando a hora de Jesus. Ela foi esperando, até esperar naquela solidão daquele sábado que queria acontecer. Espera. E hoje nós não esperamos nada. Mas de verdade eu fico pensando, o que você deseja? O que de verdade é o seu desejo que o dinheiro não compra? Porque aquilo que o dinheiro compra não é desejo. Você vai ali e matou a vontade. Eu queria comprar aquele carro, queria uma Ferrari. É só trabalhar, compra. Quer comprar um avião, compra. Mas o que sacia seu coração? O que deixa seu coração feliz? O que te deixa inebriado? O que te faz dançar e cantar? O que te faz se abandonar? Faz assim, encontrei aquilo que meu coração ficou saciado. A gente não sabe o que é isso. Qual que é o desejo de verdade da sua vida? Que não é para consumir, é para consumar. É diferente. Mas a gente não conhece isso, porque nós estamos inseridos no mundo do consumismo, né? Então Maria nos ensina muito, porque ela ensina que ela é a mulher do cotidiano, né? Então, aonde que eu tenho que construir tudo isso que eu estou falando com vocês? É nesse canteiro da minha vida aqui e agora. Eu tenho que ter vida interior dentro desse mundo de hoje. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que estar pensando naquilo que eu vou fazer, mas tudo aquilo que eu vou fazer eu tenho que pensar, isso está de acordo com aquilo que eu creio, com a fé que eu professo? Essa decisão que eu vou tomar, isso agrada ao Senhor? Esse cargo que Ele me deu é para servir a Ele e revelar a glória dEle, e não para que eu possa ter sucesso, fama. Não é para isso que eu fui chamado. É tão interessante, porque essas coisas vão nos enebriando e a gente se esquece desse compromisso. Então a gente não caminha. Onde está? Só parado no mesmo lugar. Não andei, eu não caminhei, porque eu não te desejo de verdade. Eu canto, mas na verdade meu desejo está naquela viagem assim. Não que seja proibido fazer isso, de forma alguma. Mas Ele como seu companheiro. Como que a gente aspira pouco e trabalha pouco, investe pouco na nossa vida espiritual? Então a gente vê e fala, nós temos um caminho, eu vou voltar para casa, mas nós vivemos sem meta. Não tem meta. A gente pôs uma mochila para andar, mas dentro da mochila não tem roteiro de viagem. Estou falando mentira? Não. Falava isso ontem com um adolescente no consultório. Falei, aonde você quer chegar aos seus 18? Com que físico você quer chegar lá? Como você quer chegar? Tu tem que ter meta, e tem que ter um propósito, e ter um investimento. Não tem mágica, tem investimento. Na sua vida espiritual, para você caminhar, tem que ter investimento. Filha, mas minha vida é apertada, não tem tempo. Eu também não. Mas qual é
o seu propósito? Qual é o seu desejo? Onde está o seu pensamento? Onde está o seu desejo? Os seus sonhos? Será que de verdade a gente tem consciência que a gente caminha sendo formado, aquilo que estava na segunda carta de domingo, segunda leitura, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Ele fala, então, à medida que a gente vai vivendo, que o externo vai deteriorando, o homem velho vai deteriorando, o homem interno, ao contrário, renova. Porque quem nos renova? É Deus. É Ele lá que nós vamos chegar. Mas como a gente desconecta essas coisas aqui, completamente, o quanto que aquilo que a gente não vê não nos interessa. E ele fala desse jeito, não olhe para as coisas que você vê, mas para que você não vê, porque aquilo que você vê é transitório, mas aquilo que você não vê é eterno. Isso é espetacular. Então, quando eu falo que a gente não tem mais desejo, o cristão, é o homem mais ambicioso que existe. Por quê? Por que nós somos cristãos, somos ambiciosos? O que você mais deseja? O que eu desejo é ver Jesus. Isso é uma ambição louca. Pode imaginar o que é olhar no rosto dele? Ser olhado por aqueles olhos. Nós vamos morrer de emoção. Imaginou o que é ser olhado por ele? Ser abraçado por ele? Eu desejo isso. Eu desejo viver no paraíso. Já falei isso com ele inúmeras vezes. Não quero purgatório. Sei que eu vou passar lá, tem jeito. Mas o que eu puder fazer para não passar, eu vou fazer. É meta. Eu quero o paraíso. E eu quero a vida eterna. Tem ambição maior que essa? Não existe essa ambição. Eu quero viver eternamente com Ele no paraíso. Então a morte é só a forma de eu chegar até lá. Mas o que eu puder fazer para abreviar meu tempo de purgatório, vocês podem ter certeza que eu faço. Então tem meta. Aquilo que vai me deixar irritado, eu penso assim, isso vai acrescentar o que lá na hora? Vai me tirar uns dias de céu. Então finge que me aconteceu, larga para lá, releva, entendeu? Que a figura é insuportável, vamos, engole, olhe que Jesus morreu por ela também, tem que ter algo bom, ri e fala, ela vai me dar o céu, então firme. A gente começa a investir no céu, porque o meu desejo é o que eu quero. Eu tenho uma meta, é a eternidade. Mas não existe chegada no céu sem esforço. Se Maria subiu, imagina eu, luta. Se ela, o Evangelho só relata ela subindo, eu falei, então estou lascada. Você imagina quantas vezes ela falou, ela teve que assumir a fé dela. Quantas vezes, ela falou fé uma vez só não, ela falou sim para Deus uma vez só não. Ela falou sim, lá de Nazaré até aos pés da cruz. E ela não tinha nenhuma carta de garantia assinada em cartório. Preste atenção. Maria viveu a rotina. Não tinha escala de anjo para servir a ela, não. Lavou, passou, cozinhou, preocupou com José. Tudo, se vocês estudarem a vida de São José, é dinheiro contado. São José ainda fazia um tanto de coisa de graça, que o povo era mais pobre que ele, dava isso aí. Leia a história dele para vocês poderem ver. Que luta, que gracinha. E ali, ó, vivendo, criando aquele menino, que o único menino no mundo que não podia receber, não, teve que receber. Imagina o que foi educar aquele menino. Pegou uma menina e um carpinteiro. É que Deus a lógica de Deus que eu falava com vocês semana passada, é completamente diferente da nossa. Mas nós temos que pensar nisso de verdade. Essa é a nossa vida de verdade. Não dá para maquiar, não dá para perder tempo. Não sabemos o dia nem a hora. Então eu tenho que cuidar dessa vida interior, ela tem que revelar no exterior. As minhas obras têm que revelar o que está dentro de mim. Aquilo que eu falo tem que revelar aquilo que habita em mim. É assim, não tem jeito de eu estar dissociado. Não posso ser o cristão que vem só à missa domingo e vive a semana inteira como se Deus não existisse. Tudo que a gente faz tem uma repercussão. Numa das minhas reuniões com o secretário de saúde, eu falei com ele, que peso é a gente ter uma caneta na mão que decide? Ele falou, eu já sei, filó. Eu falei, isso, porque nós vamos responder a Deus. Uma assinatura muda a vida de tanta gente. Eu falei, o que eu estou te pedindo é para poder mudar a vida de muita gente. E é espetacular. Então pensa nisso. Quando a gente está com o poder na mão, a canetinha para assinar, e vocês com tantos cargos que vocês podem ter por aí, pensa, fala, o que Jesus faria no meu lugar
agora. E por isso que ele falou, chama o Espírito Santo várias vezes. Chama ele para que ele te dê o caminho, para que ele te mostre, para que ele faça a obra em você. Fala com ele, me ajuda, me ilumina. Me ajuda que todo bom pensamento, manda um pensamento digno, e que eu comece esse pensamento, que eu tenha esse pensamento, e me permita concluir o que o Senhor falou aqui na minha cabeça. Por ti. Viver para Ele. Todos os dias pergunto para Ele, o que o Senhor gostaria que eu fizesse contigo, e o que o Senhor gostaria que eu fizesse por ti. É uma honra poder fazer alguma coisa para Ele. Então, quando eu trago essas frases curtas para vocês pensarem, é porque isso tem que sacudir a nossa vida e falar, eu tenho que sair do marasmo que eu estou. Vocês acham que todo dia eu não penso, quando a vida tenta, né, que você se dispersa e fala, peraí, onde é que eu estou com esse pensamento mesmo? Isso vai me levar aonde? A lugar nenhum, vou conversar com Jesus. Então, porque a nossa vida é uma batalha espiritual, porque é no nosso coração que se travam as batalhas, porque o tempo inteiro o mundo te seduz para uma coisa, você pensa, mas Jesus não quer isso, está contra. O dia inteiro é uma batalha, e você andar na coerência daquilo que você crê, é mais importante do que aquilo que você fala. A sua vida, os seus passos têm que revelar quem te conduz, porque assim você realmente faz com que o outro comece a prestar atenção nele. Porque tentação, eu já falei com você semana passada, nós vamos ter o dia inteiro, mas a tentação é maravilhosa, porque ela me centra em Deus. Eu sou tentado, mas eu falo, nada, por causa dele eu fico aqui, por causa dele, ele é mais que tudo isso. Mas se a gente não prestar atenção em nós mesmos, né? Os psiquiatras falam que mais de 80% da humanidade vai morrer sem saber quem eles são, de tão fora de nós mesmos que a gente vive. E hoje eu estou convidando vocês a entrar dentro de vocês, a tomar consciência que nós podemos ser o templo onde Deus habita. Tem que tirar o que expulsa Deus de dentro de nós? O que expulsa Deus de dentro de nós? Pecado. Deus não tem jeito de coabitar com o pecado. Então o que nós precisamos para a nossa vida interior? Nós precisamos de nos nutrir, ok? Com a palavra e com a Eucaristia. Não existe vida interior sem Eucaristia. Não existe. Porque é preciso que Jesus cresça em mim. É preciso que Ele vá me transformando nele. É preciso que cada um de nós seja um outro Cristo na terra. Mas isso não tem milagre, tem investimento. Por que tem tantos obstáculos no nosso crescimento espiritual? O que vocês acham? Por que tem tanto obstáculo? Por que eu não consigo fazer isso? O que nos falta? Tem ideia? Decisão. Você tem que querer. Se você quiser, Deus te dá a graça, porque sozinho não podemos nada. Não adianta falar, não, a partir de hoje eu sou uma pessoa de vida interior, vou só pensar nas coisas de Deus, só desejar. Ou se Deus não der a graça, fazemos o quê? Nada. Então tem que falar com Ele, tudo tem que pedir a Deus, tudo. E cada vez mais que eu vivo, mais eu tenho certeza que eu sou dependente dEle, igual o ar que eu respiro. E tudo aquilo que eu não vou lá conversar com Ele, não dá certo. Tudo você precisa da graça. A graça é uma coisa espetacular. É o sim dEle. Você vai lá e fala, Senhor, vamos fazer esse negócio? Que o Senhor está de acordo ou não? Senhor, isso, assim. Tudo, filó, mas é uma bobagem. Vai lá e fala com Ele. Então hoje as pessoas falam comigo, não, filó, mas eu sou uma pessoa de fé. Falo que o último dia que você foi à missa. Filó, não está dando tempo. Falei, está nutrindo de... Porque não podemos ser só canal da graça para as pessoas, porque o canal, a água passa e não fica nada. A gente tem que ser reservatório da graça. Por quê? Porque por mais que eu possa dar, eu tenho, senão você fica seca e não dá conta. Compreende a diferença disso? Então é preciso que a gente que vocês despertem. Desperta, falar, Senhor, onde eu estou na minha caminhada? Se o Senhor me chamar hoje, qual é o estado da minha alma que eu vou apresentar ao Senhor? Que o corpo fica por enquanto, eu vou levar a alma, leva o quê? Onde é que você estava, minha filha? Não, eu estava dando uns passeios, tinha umas coisas para resolver. Depois eu falei que quando eu aposentasse eu rezava, mas não deu tempo. A gente ri, mas é sério, não é? De tão pouco a sério que a gente leva a vida espiritual. Jesus é o Senhor, e se Ele é o Senhor, eu levanto, estou de joelho e falo, a seu serviço.
E o dia inteiro tem que ser pautado em Deus. E o dia inteiro vocês vão ver como é que lutam para te tirar disso. É o dia inteiro. O dia inteiro. Hoje, quando o consultório estava num tumulto absurdo, eu falei, não chego lá, não chego. Eu não chego, gente. Hoje tá completamente diferente. Hoje não chego. Tudo complicou do primeiro ao último menino. Quando eu falei, Jesus, não chego. Mas foi tão claro. Eu sou o Senhor do tempo. Parei aqui 8h29. Por ele, né? Que até a roupa que eu levo para tocar no consultório, eu larguei para trás. Tudo eu fiz errado. Foi tudo errado. Foi uma soma errada. Eu falei, hoje não chega. Chega. Quando ele quer. Quer? Então, quando eu faço isso, porque se eu fiz essas reflexões para mim, eu tenho a obrigação de trazer essa reflexão para vocês. Porque não vai ter outra pessoa para poder cutucar vocês e pensar assim, acorda, acorda, não perca tempo com nada, não perca tempo tentando viver só para agradar o seu eu. Fala com Jesus, Jesus, que o meu eu morra, para que eu consiga viver somente a vossa santíssima vontade. Me ajuda de verdade a vos amar, me ajuda de verdade a ter essa fusão de amor. Me ajuda de verdade. Eu quero viver esse mistério, o Senhor em mim e eu em ti. Eu quero viver isso. Me ajuda, porque eu não sei nem por onde eu começo, mas com a sua graça eu chego. O que eu estou trazendo é um desafio imenso, porque é um desafio para mim. É um desafio para mim. Eu estou colocando para vocês as dificuldades, porque a hora que a gente dispersa, a gente chama o anjo da guarda e fala, volta. Está dispersando por quê? Está pensando, está ficando melancólico, está voltando aonde? Volta para Jesus. Por que está ficando triste? Está pensando no passado? O passado está na misericórdia, está lá na misericórdia dele. É ele que está cuidando de você. Deixa. O presente está aqui no amor dele, o futuro está na providência. O que passou, está entregue. Mas se a gente não lutar conosco, a gente fica paradinho. Eu quero que vocês lembrem dessa frase essa semana inteira. Onde estás? Fala, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer como Maria, aprender com ela que eu posso me entregar ao Senhor, que o plano que o Senhor tem para a gente é muito maior. Você acha que ela tinha dimensão do que estava programado para ela? Nunca. Então que ela nos ensine a confiar nele como ela confiou e se abandonar nele sem medo. Porque o medo nos paralisa e a gente não caminha. Mas se eu me entregar a Deus, o que será que ele vai fazer comigo? Loucura, claro, mas é maravilhosa, né? Mas a gente não põe limite em Deus, né? Então, deixar Deus fazer na nossa vida o sonho que Ele teve quando Ele nos criou. Pode imaginar que espetáculo deve ser? O que Ele sonhou para cada um de nós? Então vamos pedir a Ele hoje, nessa noite, essa graça de aprender a ter os olhos para o alto, mas andando com o pé no chão e olhando para o céu. Eu tenho que estar inserida aqui. Então, a nossa vocação é ser filho do Altíssimo. A nossa vocação é viver a santidade. Santidade é ser separado para viver de acordo com as coisas do Senhor. Isso é a santidade, né? Mas exercendo a função que Ele te deu. Então, eu dentro da medicina, dentro da pediatria, eu tenho que trabalhar a minha santificação ali. Não é difícil não, é simples. Viver a santificação ali. É isso, né? Dar conta disso através do meu trabalho. Mas a minha meta, o meu grande desafio é provar que eu sou filha dele. E ter uma vivência de coerência, fala, ela crê. E o mundo vai te desafiar o dia inteiro. Mas é isso, nós estamos aqui para caminhar, para crescer. E ele está com os olhinhos assim, nós, falando, olha lá o esforço da minha filha. Fala, me dá graça. Você fala, estou esperando você falar para não poder derramar. Peça ajuda, peça a Ele, que Ele está louco para poder. Tem um teólogo que diz que só um doido fala com Jesus assim, pode fazer o que o Senhor quiser, que Ele está louco para fazer o que Ele quer, que ninguém tem noção do que Ele vai fazer nessa alma. Então, faça os sacramentos, confesse pelo menos uma vez por mês, comungue se possível todos os dias, visite o Santíssimo pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, vá lá, conversa tudo com Ele, chora com Ele, ri com Ele, canta com Ele e se prepara para a grande dança que Ele está ensaiando
para dançar com cada um de nós. Então que a gente possa viver a nossa fé com alegria que está esperando. O que está nos esperando? Que a gente já comece a viver agora, porque o que eu espero no futuro eu já puxo para o dia de hoje, viver com Ele todos os dias, no paraíso, eternamente. Essa é a nossa grande ambição, esse é o nosso grande desafio, esse é o trabalho que nós temos que lutar com a nossa alma, para um dia estarmos todos juntos, numa grande festa, que Ele vai dar, que Ele está preparando, uma grande dança. Pode ter certeza que o nosso Deus é o Deus que dança. Guardem uma coisa: não somos destinados para a dor, fomos feitos para viver somente o amor. Que Deus nos abençoe, até a próxima semana.